Oi, meu nome é Pedro Felipe, eu sou do 8º ano A. E hoje eu vou falar sobre esse livro chamado Wicked. Tem a parte 1 e a parte 2 aqui. E é feito pelo Gregory Maguire. Enfim, eu vou primeiro falar sobre a parte 1, depois a parte 2, porque, tipo, tem muita coisa, mas eu acho que eu consigo resumir. Enfim, começa dentro da Universidade X e mostra a amizade de Elphaba, que é a futura bruxa má que eu esqueci de contar, e a Glinda, que é a bruxa boa do Mágico de Oz. E a luta da Elphaba por justiça social pelos animais. A primeira parte fala sobre a vida da Elphaba antes dos acontecimentos do Mágico de Oz. Então, tipo, antes da Dora chegar em Oz, basicamente. E conta basicamente tudo que acontece dentro da Universidade X, que é a universidade onde a Glinda e a Elphaba, elas estudam magia, enfim. E uma coisa que eu esqueci de falar que é que antes os animais que falam, que aqui os animais falam, antes os animais que falavam tinham, tipo, cargos, eram professores, não médicos, mas enfim. E agora tava tendo um preconceito com esses animais. Então, tipo, os animais que eram, tipo, enfim, vamos falar, tipo, os professores da Universidade X, eles basicamente foram expulsos, eu não sei explicar muito bem, então, tipo, eles foram expulsos da universidade. E isso, basicamente, era um preconceito que estava tendo em Oz. E não estavam deixando os animais, enfim, terem as mesmas profissões e terem as mesmas coisas, as mesmas pessoas que eram antes, enfim. Na Universidade X, antes tinham muitos animais que davam aula, mas agora não dão mais aula. E tem um professor dentro da universidade que era o último a ser... o último a ter aquele cargo. E, tipo, ele foi expulso e a Elphaba, tipo, ficou revoltada. Ela tentou fazer justiça pelos animais, então, tipo, aconteceu um monte de coisa. E durante isso, a Elphaba é convidada para a Cidade das Esmeraldas, que seria onde o Mágico de Oz mora, vamos dizer assim. Onde o Mágico de Oz mora. Então, tipo, todo o... então, tipo, o Mágico de Oz, enfim, mora lá. E basicamente a Elphaba é convidada pra conhecer o Mágico. E nisso ela e a Glinda vão, que a Glinda se oferece pra ir junto com ela. E elas vão até a Cidade das Esmeraldas, encontram o Mágico e a Elphaba descobre que ele não tem poder de verdade. Então, tipo, ele não tem... ele não é... Enfim, não tem poderes. E como ele falava que tinha, ele não tem poderes. Isso deixa a Elphaba muito revoltada, assim. E essa raiva dentro dela fez ela roubar o Grimório. Não roubar, mas pegar o Grimório, que é o livro de magias do mágico, e usar ele pra libertar os animais, aquilo que eu falei da última. Enfim, isso agora a gente já tá indo pra parte 2, que a parte 2 seria agora, eu acho que é um salto de uns 3, 4 anos, em que outra coisa que eu esqueci de falar, que a Glinda depois disso virou rainha de Oz, não sei se foi rainha ou princesa, enfim, de Oz. E ela virou autoridade em Oz junto com o Fieiro, que é vamos dizer que ele virou o espantalho, porque, enfim, mais pra frente eu conto aqui. E isso a Elphaba retorna, porque ela fugiu, na parte 1 ela foge, e vai e se esconde pra
e se esconde porque estão à procura dela, porque ela pegou o Grimório e também foi dada como uma bruxa má. E, enfim, ela tá escondida, durante esses 4 anos ela se esconde, só que depois que ela consegue, basicamente, conseguir fazer a magia para libertar os animais, ela volta. E volta, antes disso, ela volta até a vila que ela morava, que é Munchkin Land, a Vila Munchkin, que são basicamente é o vilarejo, enfim, que o pai dela era o comandante da vila, só que ele acabou, depois de saber que a filha dele, a Elphaba, virou uma bruxa, ele morreu de desgosto. É isso que tá falando no livro, ele morreu de desgosto. E depois da morte dele, a Nesta, que é a bruxa má do leste, ela basicamente toma posse do cargo do pai. Eu não sei se é que fala, enfim. Com isso, depois desses 4 anos, a Elphaba retorna pra Munchkin Land, pedindo pra irmã ajudar ela. Só que a irmã recusa, e com isso acontece tudo aquilo que a gente vê no filme O Mágico de Oz. Que a casa cai em cima da irmã, a irmã morre, a Dorothy pega os sapatos de rubi da Dorothy, e com isso a Elphaba, além de estar com raiva daquilo que está acontecendo com os animais, ela ficou com raiva porque a Dorothy pegou os sapatinhos. Que esses sapatinhos, eu tinha esquecido de dizer, que esses sapatinhos, porque a Nessa, ela nasceu... ela teve um nascimento... nasceu mais cedo, enfim, por conta de um elixir que a mãe dela tomava, e tomava pra conseguir... Porque a Elphaba nasceu primeiro que a irmã, então, tipo, esse elixir era porque a Elphaba nasceu verde, então, tipo, esse elixir era basicamente pra tentar deixar a irmã não nascer verde. E esse elixir acabou fazendo a irmã ter um nascimento, acho que precoce, não sei, mais cedo, nasceu mais cedo, e acabou tendo problema nas pernas, então ela, tipo, não andava. E esses sapatinhos de rubi eram o que fazia ela andar, tinha uma magia que fazia ela andar, que agora eu lembrei que a Elphaba, ela dá esses sapatinhos pra ela andar, e depois disso ela começa a comandar a Vila dos Munchkins. E, enfim, ela morre, a Elphaba fica revoltada com isso que acontece, e a Elphaba, depois de um tempo, eu vou pular um pouco essa parte porque já tá ficando muito longo, então, tipo, a Elphaba e a Glinda, elas se reencontram e, tipo, elas têm uma pequena briga e... enfim. Também acontece a prisão da diretora, que é a Madame Marple, que eu esqueci de falar até agora, por conta porque o plot é basicamente que o Mágico de Oz é o pai da Elphaba. Então, tipo, ele que fez a Elphaba nascer verde, enfim. Os eventos que vão acontecendo. E no final, eu também esqueci de falar outra coisa, que o Fiyero não vira o espantalho, ele vira um homem de lata. Eu não sei se ele virou um homem de lata ou espantalho, mas enfim. Porque ele acaba, em um conflito ele acaba morrendo. E com isso a Elphaba faz um feitiço pra ele reviver. Mas aí ele renasce, assim, ele reaparece como um espantalho, um homem de lata, sem coração. Então, sem coração, e eu não lembro se ele nasce sem cérebro, mas enfim. Não sei se era cérebro ou coração, enfim. E acontece tudo aquilo do Mágico de Oz, enfim. Com isso, a cena que tem no Mágico de Oz, que a Elphaba é derretida, foi tudo mentira, ela não morreu. Só que ela fingiu a própria morte e agora ela se escondeu, só que ela não volta mais, ela se escondeu e não volta. E, enfim, ela se esconde, fingiu a própria morte. O Fiyero, durante essa fuga dela, ele reencontra a Elphaba e eles fogem deixando a Glinda. E basicamente é isso que acontece no livro, assim. Esse livro, ele foi inspiração pro musical de Wicked que tem no musical da Broadway e o do Brasil, que o do Brasil foi da Broadway, foi inspiração da Broadway. E esse livro
foi a inspiração pra isso, e o filme, que lançou ano passado, e vai lançar a próxima parte agora em novembro, então, tipo, tudo que eu falei agora vai ter no filme, mas vai ter algumas coisas extras. E, enfim, eu recomendo esse livro porque, pra quem procura ficção científica não, fantasia, eu indico muito esse livro, mas também ele é meio... A primeira parte não é tanto, mas a segunda é mais sombria, então, tipo, não tem tanta... No começo vai ser um pouco feliz, digamos assim, mas vai ficando mais sombria até tudo que eu falei. Eu gostei muito desse livro e eu acho a melhor indicação pra você que tá procurando fantasia e um livro, assim, tá procurando fantasia e um livro grande, porque esse livro aqui é grande. Então, tipo, eu gosto muito desse livro e é isso, basicamente.